Olá, que tal, amigos? Shalom, Aleichem, a paz seja com todos, no nome de Yeshua, Hamashia, o Messias de Israel, o nome verdadeiro de Jesus no hebraico. Hoje nós estamos aqui em casa e estamos nos preparando para daqui a pouquinho nós orarmos pela Shalom de Jerusalém. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2025, calendário gregoriano, calendário hebreu 5.785. Nós estamos meditando sobre as raízes farisaicas do judaísmo de Yeshua. É bom recordar que na época de Yeshua havia grupos, muitos grupos, né? Havia os fariseus, estudantes da Torá, contrário a Yeshua, e os fariseus a favor de Yeshua. Incluso nós vamos falar hoje algo muito interessante. Olha o que diz. Enquanto homem, Yeshua viveu plenamente o judaísmo e pautou toda a sua vida por meio de uma prática desta religião. Quer dizer, ele era um judeu fiel. Então, é importante frisar que Yeshua, ele não era um cristão. Yeshua, Jesus, para a pessoa entender, ele não era cristão, ele era um judeu. Mas sim um judeu zeloso da Torá e um dos maiores rabinos que o judaísmo conheceu. Ele foi um grande rabino. Não existe e nem vai existir outro rabino igual Yeshua. Jesus, no caso, para que a pessoa que está acompanhando pela primeira vez, evangélico, que está nos acompanhando, ele foi um grande rabino. E nós vamos falar sobre isso. Então, à luz das boas novas, a Bessorot, boas novas ou evangelhos, não há dúvida de que Yeshua foi um mestre do judaísmo, pela qual era chamado Rabi. É um título muito importante, Rabi. Para mim, ele é o único rabino. O único rabino é Yeshua, não há outro. E Yeshua, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: o que buscai? E eles lhe disseram: Rabi, onde moras? E Yohanan, João 1, versículo 3. Olha só, Rabi, muito bonita essa palavra, né? Que significa rabino. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Elohim, tu és o rei de Israel. Baruch Hashem. Yohanan, João 1, versículo 49. Olha que bonita esse versículo. E respondendo Judá, o que traía, disseram: porventura, sou eu Rabi? E ele disse: tu disseste. Mateus 26, versículo 25. Então nós vemos aí que o termo hebraico, usado como título para aqueles que são destinados para o ensino, que são autoridades, professores da Torá, apontado como chefes espiritual da comunidade, derivado do substantivo RV, que em hebraico significa grande, Rabi. É só ele mesmo, né? Só Yeshua HaMashiach que é digno de
de ter esse título, é muito bonito. Bom, então, se chamavam o Yeshua de Rabi, significava que ele era professor da Torá, ou seja, um rabino. Yeshua viveu como um rabino por quê? Ele ensinava a Torá. Ele ensinava a Torá, a lei do Eterno. Está lá em Mateus, Matitial, Mateus 5, 17 e 19. Olha só, ele venceu a tentação no deserto, citando 3 vezes a Torá. Lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 10. 1 ao 10. Compare com Deuteronômio, Devarim, capítulo 8, versículo 3, capítulo 6, versículo 16 e capítulo 6, versículo 13. Então o Yeshua, ele dominava a Torá. Ele dominava toda a Torá do Eterno. E ele venceu a Satã no deserto exatamente usando a Torá. Olha aqui outra característica. Disse que nunca mais conheceu aqueles que transgrediram a Torá. Praticantes da Torá. Ele mesmo falou, não os conheço, aqueles que transgridem a Torá. Mateus 7, 23. Ele falou, e uma das principais, a primeira palavra que saiu da boca do Mashiach, do Messias e Yeshua, Jesus, para a pessoa entender, a primeira palavra que saiu da boca dele foi assim, ó, arrependimento, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. Lá na sinagoga, dirigia no Shabat, nos sábados, para o estudo da Torá e dos profetas. Lucas 4,16. Então Yeshua era um grande mestre, mestre da Torá. O jovem rico chegou até ele e disse que deveria obedecer às mitzvot. Ele disse ao jovem rico que deveria obedecer os mandamentos da Torá para alcançar a vida eterna. Mateus 19, 16 e 17. Olha só. Ele lecionou grandes princípios da Torá no Sermão da Montanha, né? Mateus 5 ao 7. Ele citou também um dos mandamentos mais importantes ao lado da mitzvah, do mandamento amar o próximo como a si mesmo, amar o Eterno e amar o próximo como a si mesmo. Lá no livro de João, Marcos e Mateus. Isso. Marcos disse assim, 12, 28, 31. E Deuteronômio, Devarim, 6, 4 e 5. Levítico 19, capítulo 19, versículo 18. Ele fazia o Shema, quer dizer, escuta Israel, que o Eterno é um. Ele vestia-se como um judeu zeloso. Ele usou os tzitzit, os talit, né? Talit de oração. Mateus 9, 20 e Números 15, 37 e 41. Como autêntico israelita, além de ser circuncidado no coração, também foi circuncidado na carne. Lucas 2, 21. Depois você vai meditando e vai observando. Partindo-se da primícia irrefutável de que Yeshua era um rabino. Jesus era um grande rabino, um rabino que tinha uma sabedoria incrível, que seria aceita
ou seita do judaísmo que acompanhava a base do seu ensinamento? Vamos lá. No primeiro século, existia grupos, como nós falamos no início. No primeiro século, existia o grupo dos fariseus, dos saduceus e dos essênios. Entre parênteses, os fariseus, havia dois grupos. Um grupo da escola de Shammai e outro grupo da escola de Hillel. O grupo de Hillel apoiava Jesus, o Messias, e Yeshua. Já o grupo de Shammai, ele perseguia os discípulos de Yeshua e o próprio Yeshua, porque ele não concordava com os ensinamentos de Yeshua. Bom, existiam os três grupos, fariseus, saduceus e os essênios. Então nós vamos falar aqui dos fariseus, que muitas vezes as pessoas pensam que todos os fariseus é contrário à palavra do Eterno, e não, né? Muitos cristãos acabam desviados, poderão se surpreender com esse estudo. De que maneira? Porque é acostumado a pensar incorretamente que Yeshua, Jesus, era inimigo dos fariseus. Em verdade, o ensino do Messias são compatíveis às concepção farisaica e entrelaçamento entre ambos tão profundo que alguns estudiosos afirmam que Yeshua, Jesus, era um fariseu. Nós falamos no vídeo passado que Yeshua, Jesus, batia de frente com os fariseus. Mas que tipo de fariseu? Aqueles que estudavam a Torá e interpretavam ela à sua maneira. Então esses eram criticados pelo Salvador, que ele criticava. Porque nós não podemos comparar os mesmos dedos da mão direita igual o da mão esquerda. Então, nesse grupo havia fariseus que davam bom testemunhos e também havia fariseus que davam péssimo testemunho. Então, pensamos que a doutrina de Yeshua possuía tanto o elo como o farisaísmo, quanto os essênios, além de diversos elementos, de modo o judaísmo, por ele ensinado, é singular. Bom, ele era um maestro muito importante. E ele era um grande líder na época desses três grupos. E os fariseus eram muito respeitados exatamente por causa de Yeshua, de Jesus. Eles tinham a missão de interpretar a Bíblia, né? Eles tinham a popularidade deles era bem alta, porque eles tinham naquela época acesso à população e dava aula. Mas eles tinham essa moral, dizendo nos dias de hoje, por causa de Yeshua. Agora, aqueles fariseus que interpretavam a Bíblia, a Torá, à sua maneira, Yeshua os repreendeu, até mesmo falou de sepulcros caiados, que não entram e também não deixam os outros entrarem.
Bom, para a gente não ser longo o nosso estudo, então a população da Judéia, ou seja, eram fariseu e era visto como homens piedosos, temente a Adonai, zeloso e observador da Torá. Cita-se por oportuno que o testemunho do historiador Flávio Josefo, que viveu nos tempos de Yeshua. Então esse livro do Flávio Josefo, um historiador, é muito importante. Ele conta as histórias dos hebreus, fala sobre a identidade de Yeshua, que era um grande fariseu e rabino daquela época. Então as cidades inteiras davam testemunho valiosos de virtudes dos grupos dos fariseus e a sua maneira de viver e dos seus discursos. Flávio Josefo. Está lá no livro do Flávio Josefo, na página 830. Então, se você tem o livro do Flávio Josefo, a história dos hebreus, está lá na página 830. Quando as duas primeiras seitas de que falamos, os fariseus, são tidos como os mais perfeitos conhecedores de nossas leis e de nossa cerimônia. Enquanto os fariseus são sociáveis e vivem em amizade um com os outros, os saduceus são naturalmente rudes e vivem mesmo grosseiramente entre si como se fosse estrangeiro. Bom, interessante a gente estudar para conhecer. Para finalizar e a gente orarmos, nós vamos orar. Por consequente, segundo o depoimento do Flávio Josefo, percebe que os fariseus eram homens virtuosos, cumpridores da Torá, razão pela qual gozava de prestígio perante a população. Entretanto, houve distorções, erros no farisaísmo, que foram criticados por Yeshua. Quer dizer, é o que a gente falou. E sempre em grupos vai existir os bons e os maus. Os que dão bom testemunho e os que dão mau testemunho. Erros no farisaísmo, criticado. E não pode ser usado como argumento de todos os fariseus foram perversos. Tal generalização é absurda. Seria mesmo que chamar todos os brasileiros de idólatras, pelo fato de que uma grande parte da população do Brasil pertence a religiões pagãs. Haverá exposições nesse capítulo da afinidade existente entre as lições de Yeshua e a doutrina dos fariseus. O fato foi constatado em inúmeros historiadores. Então nós falamos aqui hoje exatamente que Yeshua era um fariseu, mas também no meio do grupo dos fariseus, ele se levantou batendo de frente contra as atitudes de alguns fariseus que até mesmo estudavam a lei, mas dava mau testemunho. Bom, nós vamos fazer a nossa oração para não ficar longo o vídeo. Vamos orar pela paz de Jerusalém e você pode voltar a estudar. E é importante cada dia conhecermos mais a palavra do Criador. Hoje nós aprendemos que verdadeiramente quem são os fariseus, né? Yeshua, Jesus, era um grande fariseu e tinha o título de rabino. Vamos nos voltar para Jerusalém. Aonde nasce o sol é Jerusalém. Vamos orar. É momento de oração. Adonai, Elohim de Abraão, de Isaac, de Israel, pelos méritos de Yeshua HaMashiach, o nome verdadeiro de Jesus,
Nós entramos diante da tua presença, Adonai. Reconhecemos que não há outra além de ti. Tu eres o único Elohim de Abraão, de Isaac, de Israel, de Sara, de Rebeca e de Leia. No nome de Yeshua, nós chegamos ao teu trono. Pelos méritos dele, nós temos acesso à tua presença. Pedimos a tua compaixão, a tua misericórdia sobre nós e sobre todo o teu povo de Israel. Visita Israel sobre terra, sobre o mar e sobre o ar. Guarda a cidade Kadosh. Visita Jerusalém, a cidade do grande rei. Ali está o trono da justiça e o trono da casa de Davi, que será ocupado com a vinda de Yeshua, o Messias de Israel. E nós aguardamos cada dia a vinda do Salvador. Renova a nossa fé, a nossa emuná, renova o nosso espírito, dá-nos forças física e espiritual. Visita os nossos 248 órgãos do corpo, os 365 músculos do nosso corpo. Restaura a nossa saúde, dá-nos forças física e espiritual para continuar essa caminhada. Adonai, no nome de Yeshua nós te agradecemos e oramos pela paz do teu povo Israel. Eu oro por essas pessoas que oram conosco, oro pelos meus vizinhos da direita e da esquerda. Toma todos nas tuas mãos, que a tua presença vem sobre esse condomínio agora, vem sobre esse residencial. Venha visitar os aflitos, angustiados, aonde quer que chegue o nosso clamor, a nossa oração, que chegue a tua paz, a Shalom do Eterno. Nós te agradecemos, visita esse estado do Espírito Santo, toma esse estado nas tuas mãos, abre porta do estudo da Torá, abre porta do perdão, abre porta da salvação neste lugar. Nós te entregamos nas tuas mãos, Hashem, as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, em nome de Yeshua, o Messias de Israel. E você que crê, diga amém e amém. Graças ao Eterno, nesta início de madrugada, de noite, nós estamos nesse propósito. E convidamos você a curtir e compartilhar. Desejamos a todos um Shalom Aleichem, que o Eterno vos abençoe, no nome de Yeshua, o Messias de Israel. Shalom.